Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder conversar com uma mulher que já foi profissional da área da saúde, mas se encontrou profissionalmente e hoje é uma das grandes referências na área da decoração e transformando ambientes e o seu interior. Ficou sem entender? Você vai saber agora, porque afinal de contas tenho a honra de poder eternizar a história dela. Luciana Angélica, personal organizer, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast de hoje. Luciana, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom. Luciana, para começar nosso bate-papo, antes da gente poder falar sobre tudo que você faz nos dias de hoje, já há algum tempo, melhor dizendo, como era a Luciana nos tempos de colégio Israel Pinheiro? Uma menina com uma história forte, mas sempre muito esperançosa, com muitos sonhos. E eu sempre acreditei muito no que eu poderia ser e no cuidado de Deus com a minha vida. Então, sempre vivi o melhor que eu pude viver de cada momento. Não me arrependo. Fiz algumas coisas que eu faria hoje diferente, mas não me arrependo de ter feito porque os erros me ensinaram a ser melhor, inclusive quem eu sou hoje, né? Nossos erros nos ensinam, nossas marcas são para gerar para a vida. Sim. Então, aquela menina do Israel Pinheiro era uma menina que sonhava muito. E ainda é. Com certeza. Temos que sempre sonhar. Qual que é a grande lembrança que você tem do Israel Pinheiro? Aquele tipo de lembrança que sempre quando você passa em frente ao colégio, você se recorda e vem na mente esse período, uma ação, um dia específico? Eu tenho lembranças muito fortes porque foi a minha infância, né? Ali foram os primeiros anos da minha educação. Eu estudei 4 anos lá e foi a mesma professora, a professora Maura, um amor, uma pessoa que marcou a minha história, e eu tenho certeza que é a história de cada um que passou por ela. E eu tenho lembranças assim do tipo, ela educando e ensinando a gente, do jeitinho maravilhoso que só ela tinha. E eu era sapeca, então eu às vezes dava trabalho, mas ela gostava muito de mim. Tenho lembranças da fila da merenda, gostosa, uma merenda maravilhosa, que eu gostava muito. Aquele arroz com cenoura e frango. Às vezes eu sinto o cheirinho e ainda lembro. Sim. E tenho lembranças de quando eu estava sentada no horário do recreio, num lugar bonito, debaixo da árvore, que lá ainda tem, se não me engano. E fazendo um lanche ali, merendando. Então, assim, tenho memórias muito boas dali. Foi um tempo de educação, crescimento. Foi muito bom. Em relação à nossa vida, hoje em dia, principalmente por conta do advento nefasto que foi a pandemia, o debate acerca da saúde mental de nós brasileiros e de todas as pessoas que habitam nesta terra, ele ficou muito em voga e, de fato, hoje em dia a gente discute muito isso, sobre a saúde mental, sobre o que pode ser feito para poder melhorar a cabeça, sobre os tipos de doenças que são oriundas de alguma situação que envolve a nossa mente. Feito esse pequeno preâmbulo, como você está em pleno 2024? Como é que tem sido este ano para você, para sua família? Tudo em ordem? Graças a Deus superamos, né? Assim como a nação, no geral, vem superando. Passamos por processos e eu costumo dizer, como eu falei aqui agora há pouco, que as nossas marcas, elas precisam se transformar em marcas que geram para a vida, Exato. Né? E quando eu falo das marcas, eu falo da nossa história, dos momentos bons e ruins. Então, assim, nós superamos. A pandemia foi um momento de grande mudança para mim, inclusive profissional, que foi nela que aconteceu a minha grande mudança e o meu grande encontro com a minha profissão e o meu chamado. E eu descobri que essa profissão
hoje, e principalmente depois da pandemia, é algo que faz parte da nossa realidade, né? Então, para minha casa, para minha família, tem sido um tempo de mudanças. Legal. E um tempo, assim, em que a gente vem buscando cada vez mais o melhor de nós mesmos e uns com os outros. E uma palavra que eu acho que ressalta para nós, desde a pandemia, é amor e relacionamento. Isso é uma coisa necessária. E nós vimos, através da pandemia, que o amor e o relacionamento, eles precisam estar muito presentes nas nossas vidas, porque é o remédio para a nossa saúde mental. Sim. É porque a cura vida é feita de relacionamentos, né? Nos relacionamento. mais variados âmbitos e cenários. Como uma profissional da área da saúde foi se tornar personal organizer? Então, a minha história começou bem cedo na área profissional, porque aos 15 anos, a minha mãe assinou minha carteira para mim. Que legal. Então, eu fui vendedora numa das lojas aqui de Valadares. Pode falar o nome. Pode à falar? vontade, por favor. Então, a lojão do Zezé. O Zezé foi o meu primeiro empregador, né, que a gente fala. Então, eu trabalhei lá 1 ano e pouquinho. Foi o início de uma carreira profissional. Sim. Antes disso, eu trabalhava também. Sim. Posso falar no quê? Por favor. Não Mas choque, é sua, hein? não. Eu era vendedora de porta em porta de verdura Sim. e jabuticaba. E eu ia uma chácara que a minha tia morava e o meu tio, eles cultivavam muita verdura, tinha Sim. muita jabuticaba. E ali aos 11, 12 anos eu saía às 7 da manhã com a minha prima, carregando um monte de... Ali no bairro de Lourdes, Sim. onde hoje é a da Valadarense, onde os ônibus ficam, ali a garagem, ali era uma chácara muito bonita. E eu vendia ali, então muita gente me conheceu dali e sempre desde muito cedo minha mãe me ensinou o valor do trabalho, né, e a nossa necessidade também. Então eu fui trabalhar no Zezé logo depois, aos 15 anos. Depois trabalhei numa empresa muito pontual em Valadares, acredito que muitos já ouviram falar, que foi a Tecnodata Informática. E lá eu trabalhei muito esse desenvolvimento de vendas, marketing, divulgação, ia de escola em escola, estava nos eventos de Valadares divulgando, vendendo curso e tal. Mas aí, um certo período, eu me casei e eu fui trabalhar no Hospital São Lucas, na recepção de urgência e emergência. E eu me encontrei, assim, num espaço em que eu gostava muito de desenvolver o trabalho, porque eu fui organizando ali várias situações. Eu percebi que para transformar tudo aquilo em recurso, em dinheiro, precisava de organização. Sim. Então eu gostei muito, eu tive uma experiência rápida lá, depois fui para o faturamento de contas. E um tempo depois, devido a uma situação familiar, a gente foi morar em Ipatinga, no Vale do Aço. E lá eu fui para a Unimed, para o hospital da Unimed, também como recepcionista. E ali eu pude me encontrar mais, porque eu trabalhava a parte de atendimento em geral, gestão, faturamento. É você gerir a entrada e transformar ela em dinheiro no final para as entidades, né, e atendimento. E isso é muito complexo. Então, a minha experiência na área da saúde, ela foi muito voltada para isso, para organização, gestão, administração. Só que você passa a conhecer toda a realidade de um hospital de urgência e emergência. E você vive experiências incontáveis. Eu falo que, assim, eu passei a ver a vida como algo muito mais precioso do que antes eu achava que já via. Sim. Né? Você vê uma vida se perdendo ali diante dos seus olhos. Já vi muitas pessoas, infelizmente, perder a vida diante de mim. E não foi fácil. Já vi crianças, já vi jovens, já vi velhos. E isso tudo me preparou para quem eu sou hoje, para quem eu vivo hoje. Depois disso, eu trabalhei, eu acho que quase 6 anos lá na Unimed do Vale do Aço. Tive experiências incontáveis ali. Lá eu me formei, eu estudei administração. Fui com foco muito em gestão hospitalar. A Unimed investia muito nos profissionais, né, dessa área. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, mais uma mudança na minha vida,
Aí lá no Rio de Janeiro eu continuei na Unimed e mais um momento de grandes experiências. Então, assim, viver nesta área trouxe para mim não só o conhecimento que eu tenho de vida, de lidar com a dor, com a alegria e com as perdas e com os ganhos, mas também na área profissional. O que é uma personal organizer? Então, personal organizer, na tradução, é organização especializada de ambientes. E aí, a organização especializada de ambientes, ela tem um nicho muito grande, não só é residencial como empresarial. Sim. Mas o personal organizer em si, ele é uma profissão nova, especialmente no Brasil. Ele veio originado lá nos Estados Unidos, a profissão, e da arquitetura, o design de interiores surgiu, e do design de interiores surgiu o personal organizer. Porque o personal organizer, ele traz, no literal, a organização interna dos ambientes. E aí você para e pensa o quanto isso é importante, porque você olhar para um todo de fora é uma coisa, e é fácil ver beleza olhando num todo de fora. E isso a gente traz até para a vida, né? Agora, quando você olha para dentro, é o que vem de dentro que transforma o ambiente. Não é a Luciana exterior, com esse cabelo aqui, que expressa tudo que eu sou. Certo. Tudo que eu sou vem expresso que vem aqui dentro. E nas nossas residências e nos nossos ambientes de trabalho, o que está por dentro dele, o interior dele, conta muito. Então, o trabalho do personal é transformar esse ambiente num ambiente saudável, num ambiente funcional e num ambiente que gere para você coisas boas. E aí, muitas pessoas dizem, é visual, é muito visual. É visual, realmente. Você olhar, abrir, imagine agora aí, você abrindo a porta do seu guarda-roupa. Então, você pode ter uma visão estressante ou pode ter uma visão tranquilizante. Tudo depende de como vai estar expresso cada item dentro do seu guarda-roupa. E isso gera para o seu ambiente espiritual, seu ambiente emocional, seu ambiente físico. Então, é um trabalho que eu acho incrível, porque inicialmente o primeiro foco dele é visão, mas os focos mais importantes é no que vem depois, é o que gera depois. Por se tratar de uma profissão nova, ela é desconhecida para muita gente. E é até interessante pegar esse ponto da nossa conversa, porque imagino que você hoje em Valadares deve ser uma das pouquíssimas personagens organizers que realiza esse trabalho com muita maestria. Em relação a esse tipo de ação, esse tipo de trabalho, na sua visão, quais são os pilares básicos que uma pessoa precisa ter, que um profissional ou uma profissional precisa ter para se dar bem e ter sucesso nessa área específica? Olha, eu acho que o principal é amor por pessoas, amor por vidas, né? Porque é uma relação de confiança. Sim. Se você abrir a sua casa para mim, é uma relação de confiança. Com certeza. Você está permitindo que eu entre no seu ambiente muito pessoal. Sim. Então, assim, saber lidar com pessoas, saber a empatia, saber que eu vou lidar com pessoas diferentes, com conceitos diferentes de mim, mas que o propósito ali no meu trabalho, ele é de gerar algo muito bom. Então, eu preciso haver essa empatia, esse amor por pessoas, esse respeito, para que se torne um momento leve e tranquilo para os dois. E num contexto em geral, eu falo que assim, para que você se torne hoje um profissional de qualidade nesta área, amar o que faz é tudo e se especializar sempre. Eu não parei, né? Eu tenho o meu histórico de profissão, de trabalho, que influenciou muito para quem eu sou hoje na minha profissão e na vida, mas eu busco todos os dias
estudar, assim como médico, jornalista, né, e todo profissional que se preze, que ame o que faz, investir nisso é algo poderoso, é algo que transforma o seu trabalho. Sim. Eu posso dizer que eu tenho, só em Valadares, no mínimo, 15 profissionais que fazem a mesma coisa que eu faço, ou melhor, que têm a profissão que eu tenho, mas não fazem a mesma coisa que eu faço, porque eu procuro sempre me diferenciar naquilo que eu faço com o amor que eu tenho pelo que eu faço. E sobre esse tipo de trabalho, a importância que ele vem tendo nos tempos atuais e até mesmo pensando sobre como muitas pessoas podem ter acesso a esse tipo de trabalho voltado para essa organização de ambientes e o seu interior, eu costumo dizer sempre que trabalhos novos e que geram uma certa, como eu posso dizer, despertam um certo interesse. Por exemplo, em mim, por exemplo, por ser algo novo, chama muita atenção. E também, às vezes, uma certa desconfiança por parte, nos olhos de quem não conhece. Uhum. Como é que você analisa hoje o cenário de profissionais que atuam nessa área que você atua? Ou seja, você está inserido e pode falar com propriedade. Como é que você analisa esse cenário? Ainda tem muita desconfiança, muitas pessoas torcem o olho. Tem muita. Existe, assim, existe barreiras a serem quebradas nessa área, né? Infelizmente, tem muitos profissionais que ainda não estão muito preparados para isso. E existem os profissionais que eles elitizam os clientes, então fazem escolhas justamente para não ter que se deparar com situações mais difíceis. Mas, para mim, o mais gostoso é romper com esse cenário hostil, muitas vezes. Então, eu encontro muito. Vou te contar uma experiência que eu tive que me marcou muito, muito mesmo. Eu fui atender uma família muito linda e antes tem todo um processo, né? Você faz o primeiro contato, você conversa, procura conhecer a realidade da família, da casa, da pessoa que está ali te solicitando, né? No caso, a maioria é mulher. E aí eu fui atender essa família, essa cliente, fiz orçamento. Aí ela falou, Lu, vamos aguardar um pouco, porque eu estou com uma resistência muito grande da parte do meu esposo. Mas com sabedoria eu vou conquistar a posição dele para que eu consiga fazer. Falei, isso mesmo, eu não posso entrar numa casa onde um só me autoriza. Exato. Isso é importante, Claro. né? Então eu esperei o tempo certo, e aí no tempo certo ela disse, Lu, chegou a hora, estamos prontos para te receber. Então eu fui, e a gente já tinha feito todo o processo de tudo que precisava ser levantado para realizar o serviço. E aí quando eu cheguei lá, ele me esperou na porta e ele disse assim, eu quero te dizer que o seu trabalho para mim aqui não é necessário. Eu não acho que a minha esposa precisa dele, mas porque eu amo a minha esposa e quero agradá-la, você está aqui. Aí eu respirei fundo, falei, eu agradeço a sua confiança. Eu espero que até o fim desse trabalho o seu conceito mude. Não vai mudar. Tá bom. Entrei, fui muito bem recebida. Ele não foi hostil no início, mas assim, muito educado, muito respeitoso, tudo muito tranquilo. Fiz toda a casa, ficou linda, linda, foi uma experiência linda. E no final, ele me recebeu na porta para despedir de mim e disse para mim assim, você tinha razão. Eu quero te pedir perdão. Olha que legal. Porque eu não sabia que o trabalho que você fazia podia mudar tanto a minha casa e o meu dia a dia. Eu fiquei muito feliz com o que você deixou aqui pra gente. Então, assim, para mim isso foi uma conquista maravilhosa. Aí ele falou assim, olha, valeu cada centavo que nós investimos em você. Então, esse muitas vezes algumas dificuldades, porque o homem, por exemplo, ele enxerga o trabalho da organização residencial como algo que a mulher já tem como natural. É natural limpar, é natural colocar em ordem, é natural fazer comida. É uma coisa natural para a mulher e ele tem razão, isso é real. Mas a organização, ela vai muito além, né? Então, existem muitos paradigmas e o que eu amo é que quanto mais difícil eu pegar,
Melhor é. Exato. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo personal organizer? Olha, eu estou a caminho de mais um, mas assim, algo que foi marcante para mim foi a Expo Leste. Eu estive já 2 vezes, né? Legal. Junto com a Juliana, no Estúdio Perret, ali na Expo Casa. E foi uma experiência linda. E foi algo assim, vou te contar. Eu comecei o trabalho da Anjo e muito modesto, né? Eu comecei em 2019. Fui me especializando, fui estudando, fui fazendo aos poucos. Fiz um projeto de planejamento estratégico para 1 e 3 anos. 3 anos foi o ano passado. Então, eu já estou vencendo o 4º ano, Sim. né? E ao final do 3º ano, eu tinha como projeto estar na Expo Leste, divulgando o meu trabalho. E ao final do 2º ano, eu já estava lá. Isso foi uma conquista para mim, muito especial, né? Agora, eu estou indo para uma segunda parte do projeto que está no meu planejamento para entre 5 e 6 anos e já estou começando agora, que é o curso Vamos Organizar Presencial. Ele vai acontecer semana que vem, dia 24. E é um momento muito gostoso para mim, para quem está sonhando comigo, para minha família. Sim. Porque a gente já tinha isso como projeto, de poder ensinar. Algo que você faz com tanto amor e é tão lindo o resultado. Eu tenho uma alegria muito grande de ensinar o que eu sei. De poder somar nesse sentido, né? E eu falo que assim, eu não tenho medo algum. Algumas pessoas falam assim, mas você ensina o que você sabe, daqui a pouco você perde, claro, né, o campo. Eu falo, não. Aprender não ocupa espaço. Mas ensinar me torna maior. Com certeza. Ensinar me torna especial. É muito gostoso. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de ensinar o que eu sei. E vai ser um momento muito especial em que nós vamos estar ali ministrando o primeiro curso da Anjo Organização. Olhando para essa câmera aqui, me conte tudo, e para quem está nos acompanhando, o que vai acontecer nesse curso. Quem quer participar, está vendo o nosso bate-papo e ficou com vontade de poder estar inserido nesse curso, olhando para essa câmera, conte tudo que vai acontecer nesse curso e por que as pessoas devem participar desse curso. Então, Vamos Organizar é um momento em que você vai descobrir e aprimorar aquilo que talvez você já faça dentro da sua casa, o seu melhor lugar. Sim. Hoje, o nosso melhor lugar tende a ser a nossa casa ou o nosso trabalho. No curso Vamos Organizar, a gente vai falar da importância da organização frente à nossa realidade hoje. Por que organizar? O que organizar vai trazer de benefício para mim? E um dos pontos que a gente vai falar muito é sobre os benefícios que isso causa para nós no dia a dia, não só o físico e o visível, mas o que vai além disso. E vamos falar também de dobras, né? Que tem muita gente que tem dificuldade. Exato. Já imagina assim, nossa, como dobrar um lençol de elástico? Os homens, então. Vamos falar de dobras funcionais, vamos falar de organizadores funcionais, porque muitas pessoas vão comprando ali vários organizadores e não entendem se realmente ele é funcional para o seu dia a dia, para a sua casa. E aí, entendendo isso, nós também vamos falar um pouquinho sobre o design de interiores e a decoração em si da casa, com a Suelen, né, que é design de interiores. Sim. Eu também sou designer, sou formada, mas a minha formação é justamente para trazer brilho para a minha profissão. Então, eu tenho isso, às vezes presto consultoria de design, mas assim, acho muito importante linkar as 3 profissões. E no curso Vamos Organizar, a gente vai ter a arquiteta Juliana Perret falando sobre os sentidos da casa, que eu acho assim o máximo, é algo que o Estúdio Perret traz para a área da arquitetura e é muito, muito bonito. E vamos ter a Suelen falando da decoração, né? E vamos ter a Gabriela falando da imagem
e das cores, como que as cores influenciam na decoração e no bem-estar da nossa casa. E tudo isso junto com a organização, que é o que eu falei no início, transformar o seu ambiente interno, muitas vezes é tão ou mais importante do que transformar só o externo. Às vezes você pensa na reforma da casa como algo só externo e visível, mas o interno ele faz muita diferença. Com certeza. Então esse curso ele vai ser no dia 24 de outubro, às 18 horas, na Haifa, lá na ilha. E vamos ter esses profissionais juntamente com a equipe da Anjo, né? A minha família faz parte dessa equipe. Sim. Minha família sonha este sonho comigo. Então, nós estamos lá e tem mais algumas pessoas que vêm junto comigo desde o início dessa história. Legal. Então, nós vamos estar num momento especial. Cada aluno que participa do curso vai receber um organizador, que é o carro-chefe da Anjo, de produção própria, que é a Colmeia. E o planner de organização, que é um planejamento estratégico para a organização da residência semanal. Então, tá bem especial mesmo, né? As meninas também estão preparando algo bem especial para cada aluno. O curso, até o dia de hoje, ele é R$120. Baratíssimo. E a partir de amanhã, R$150 até o final das inscrições. É limitado, porque nós temos um número mais limitado de pessoas, Sim. né? Mas, assim, com certeza, é para todos que entendem a importância de transformar o seu melhor lugar num ambiente saudável por dentro e por fora. Como nós conversamos no início do nosso bate-papo, a sua história é muito interessante porque você, como fez questão de mencionar lá no início da nossa conversa, sempre teve uma história muito forte, passou por inúmeras dificuldades, mas desde os tempos de Colégio Israel Pinheiro, sempre acreditou no propósito que Deus tinha para sua vida e sempre acreditou na sua força de vontade. Os anos passaram, veio o casamento, vieram as filhas e também, claro, todo o seu trabalho dentro do ambiente de saúde, voltada para ser uma profissional da área da saúde. Só que o propósito de Deus na sua vida, ele é tão magnífico que você não gostava de fazer aquilo que você fazia nos hospitais em que você trabalhou, mas dá para ver nos seus olhos que você se encontrou na sua vida, profissionalmente falando, sendo uma personal organizer. Feito esse pequeno preâmbulo, quando alguém fala para você o nome da sua profissão, o que vem na sua mente e o quanto que esse nome te completa? Olha, na minha mente vem mudança, gerando vida, transformação. Acho que isso é tão real nas nossas casas, nas nossas vidas. Eu sou mãe, Sim. Sou esposa, tenho um lar e sempre prezei muito por qualidade de vida, né? E um dos motivos pelos quais eu deixei o Rio de Janeiro com uma profissão bem estruturada e em uma área em que eu estava bem realizada financeiramente, meu esposo também. Sim. E voltei para Governador Valadares. Uma das razões é qualidade de vida. É gerar para minha família, para as minhas filhas, um ambiente saudável para o crescimento delas. O maior motivo foi estar perto dos avós. Porque eu tenho na minha mente memórias muito fortes do meu relacionamento com os meus avós e que geraram para a minha vida. E eu acho que tudo em torno das nossas vidas precisa gerar algo de bom. Eu preciso estar constantemente gerando na vida do outro. E eu, como mãe, como esposa, como mulher, eu preciso gerar na minha casa o tempo todo. Só que para eu ser uma pessoa fértil, para eu gerar, eu preciso de um ambiente que seja propício para isso. E muitas vezes sou eu a responsável por gerar esse ambiente. Então, hoje eu vejo isso no meu trabalho, é transformar uma mulher ou um homem capaz de gerar as melhores coisas no ambiente por onde ele passar. Não só ali, na sua casa ou na sua empresa, mas aonde você for. Então, hoje eu entendo que o meu trabalho é
trazer para essas pessoas o que elas já têm de bom, mas muitas vezes se encontra perdido no meio de muitas tarefas, preocupações a fazeres. Só que tem muita coisa boa que eu, você e qualquer pessoa é capaz de fazer, que é gerar sempre na vida do outro. Só que para que eu faça isso, como eu disse, eu preciso de um ambiente saudável. Com certeza. E o meu papel é pegar aquele ambiente que você olha para ele e fala assim, esse ambiente só me gera ansiedade, só me gera dor, preocupação. Eu não gosto nem de abrir a porta deste guarda-roupa. É pegar este ambiente hostil, transformar ele ao ponto que você sente na frente dele. E seja um momento que você está muito nervoso. Eu já tive clientes que disse isso. Ela falou, Lu, eu estava muito nervosa, abri a porta do guarda-roupa, sentei na frente, fiquei olhando para ele. Você acredita que eu me acalmei? Que legal. Falei, eu acredito. Graças ao seu trabalho. Isso. E é um trabalho que, assim, eu busco levar para as pessoas sempre a certeza de que eu fui ali para transformar aquele ambiente, mas para você dar continuidade com leveza, com facilidade. Sim. Então, uma das coisas que a gente vai abordar muito no curso é que a organização, ela não é algo só para o profissional da organização. O profissional da organização, ele vai dar o primeiro passo, porque não tem como eu pegar uma casa que já está toda desorganizada e, de repente, sem ter qualquer conhecimento profissional, torná-la totalmente organizada. Eu vou precisar de uma ajuda profissional. Sim, claro. Esse é o meu papel, é ir lá te ajudar. Mas no momento em que eu terminar e sair, você vai conseguir dar a continuidade. E de uma forma tranquila, de uma forma leve e de uma forma gostosa. Uma vez eu ouvi um amigo e um cliente, ele disse assim para mim, Lu, estou na frente do meu guarda-roupa. Minha esposa me mandou guardar minhas roupas. Antes, eu pegava tudo, fazia um bolinho e só jogava. Nossa, que bagunça. Hoje eu não consigo. E você sabe por quê? Eu não, por quê? Porque você deixou tudo tão organizado que até para colocar a cueca no lugar errado é difícil. Exato. A nossa vida, ela é um livro de páginas positivas e páginas negativas. Se a gente parar para pensar, todos os livros que já foram lançados, todos os livros de todos os gêneros possíveis, todos têm esse contexto de ter páginas positivas e páginas negativas. Seja contando a história de um artista famoso, de um cantor nobríssimo, a história de um povo, a história de uma nação, a história de uma guerra, enfim, que às vezes na história de uma guerra tem ali o início e tem a parte boa, podemos dizer assim, que é quando se finda esse conflito. E se a gente parar para pensar, tanto na nossa vida pessoal e profissional, dá pra gente poder ter 2 livros, né? Você tem um livro magnífico na sua vida profissional, mas igualmente também tem na sua vida pessoal, costumo dizer, né? Na sua vida, por exemplo, CPF. Uhum. E o mais interessante é que nós mesmos, Deus é tão maravilhoso que nós mesmos somos os autores dos livros das nossas vidas. Hoje você está escrevendo uma página do livro da sua vida, espero que seja maravilhosa. Amanhã pode ser que não seja uma página tão bonita assim. A da sexta pode ser maravilhosa. A da segunda pode ter sido horrível, mas a de ontem pode ter sido esplendorosa. A nossa vida ela é muito instável nesse sentido. E todo livro que se preze, Luciana, tem páginas positivas e negativas, tem a capa, tem o título, tem a introdução, tem o número das páginas e tem capítulos. E na nossa vida pessoal, normalmente os capítulos são em forma de pessoas. Tem o nome de uma pessoa que, se colocasse no livro da sua vida, daria ali incontáveis páginas de tamanha importância dessa pessoa. E às vezes o capítulo ele pode ser também em forma de datas, com um dia. No livro da sua vida, eu tenho certeza que essa data específica mudou toda a sua trajetória aqui na Terra. Dia 27 de fevereiro de 2007. A terça-feira mais feliz da sua vida. O que essa data fez na vida da Luciana Angélica? Não tem como esquecer o quanto essa data foi importante. 27 de fevereiro de 2007 foi o nascimento da minha primeira filha, Esther. Uma promessa de Deus para mim, para minha casa. Uma alegria
difícil de expressar com palavras. Ela hoje tem 17 anos, é minha primeira filha, eu também tenho a Débora. E o nascimento da Esther, sabe aquele momento que você ouve o sussurrar de Deus? E ele diz assim: eu te amo tanto que eu te dei o melhor da minha criação. Te confiei para você cuidar. Eu acho que esse é o papel de um pai, de uma mãe. Saber que está recebendo algo que não é seu. Deus o fez. Sim. E criou. Sim, claro. Mas ele te ama tanto que ele confiou nas suas mãos o privilégio de cuidar e de amar e transformar essa criação em algo muito especial que gere para a vida de todos que estão em volta dele. Então, com certeza, foi um momento marcante. Foi o nascimento da Esther Dias da Silva, minha primeira filha. Em relação à nossa vida, voltando na questão dos momentos, e no livro, tem as páginas positivas e as páginas negativas. Feita essa pequena consideração, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Olha, eu tive um primeiro momento que foi na minha adolescência. Foi um momento que eu tive que parar e escolher quem eu queria ser. Por causa da minha história, né? Eu sou uma filha que eu fui criada somente com a minha mãe. Sim. O meu pai, a vida dele foi tirada quando eu tinha 6 meses. Ele foi assassinado. E as histórias, porque eu tinha 6 meses, sim, então, né, eu conto o que me foi contado. Claro. No momento da morte dele, eu poderia ter também perdido a vida. E aprove o Senhor que eu estivesse aqui hoje. Amém. Só que essa perca, durante muito tempo, ela me causava dor, porque eu via a dor da minha mãe, eu via uma mulher guerreira, forte demais, mas que sofria, porque era sozinha e estava cuidando da filha. E lutou de todas as formas, porque pessoas da família do meu pai disseram para ela: não, entrega sua filha que eu cuido, você não vai ter condições de cuidá-la, não. Minha filha, vamos juntas, passar dificuldades juntas e superar juntas. E passamos e superamos. E ela é uma guerreira. Minha mãe é minha inspiração de vida. Qual o nome dela? Maria Aparecida. Grande Maria Aparecida. E aí ela veio para Valadares, eu tinha 8 meses. Nós saímos do interior do Espírito Santo logo após essa morte tão forte para ela, né? Ver o marido ali perdendo a vida, com a filha no colo, num desespero total, porque poderia ter sido eu ali naquele momento. E ela foi muito forte. Ela encontrou forças para passar por tudo aquilo, veio para cá. E durante o meu crescimento eu vi uma mulher forte, guerreira, sozinha, que chorava todas as noites sozinha. E que, às vezes, a gente tinha dificuldades pequenas, como, por exemplo, 10 centavos para comprar um pão. Aí ela partia no meio, eu comia, e o meio dela ficava lá na mesa. Eu falava: mãe, você não vai comer? Ela: não, filha, pode comer, eu não tô com fome. Hoje eu sei que era mentira. Claro. Que eu comia a parte dela. E aí, quando veio a minha irmã, que foi um segundo momento, e foi um sonho, porque eu sempre quis ter uma irmã. E assim, minha irmã é uma bênção, é a segunda mulher que eu amo demais na minha vida. E a gente vivia momentos do tipo: compra um leite, transforma ele em 2, com água, e faz mingau de fubá, porque é o que a gente tinha. E quando eu saía aos 10, 11 anos para trabalhar, para vender verdura, um pouquinho antes dela nascer, né, que nesse período ela ainda não tinha nascido, era para chegar de manhã naquela alegria enorme, porque eu tinha comprado leite, manteiga e pão para minha mãe.
E eu me lembro de um dia que eu falava assim, mãe, eu tenho um sonho de comprar um sapatinho fechado, de bico fino, com saltinho. Eu queria tanto um sapatinho daquele, um sapatinho de princesa que eu falava. E a mãe falava assim, filha, é só trabalhar que a gente consegue. E assim, a gente tinha uns sonhos muito simples, a gente nunca teve sonhos, né, grandiosos. E ali eu trabalhando, vendendo verdura, um dia eu falei assim, mãe, eu acho que eu já tenho dinheiro para comprar meu sapatinho, você vai comigo? E a gente foi lá no mercado municipal, eu não esqueço desse dia. E aí naquele dia eu fui comprar o meu sapatinho de bico fino, de saltinho preto, para me usar. Foi uma conquista enorme, porque eu comprei com meu dinheiro. Exato. Eu tinha 13 anos, se eu não me engano, 12, 13 anos. Então, esses momentos, eles transformam a vida da gente, mas quando eu cheguei aos 14 anos, eu tinha uma dor, eu tinha uma revolta, né? Porque eu falava assim, Deus, por que o Senhor levou meu pai? Ele era um homem tão bom, a história do meu pai é linda. E todo mundo que olha para mim fala, nossa, você é o seu pai escrito, falado, pintado. Quando você abre a boca, parece que é o seu pai falando. Eu falo, poxa, eu não conheci esse homem. E eu sofria por isso. E eu sofria por ver a minha mãe sofrendo e por ver as crises que ela vivia, né? Por causa da história. Ninguém é perfeito. E aí eu vivi um momento que eu tive alguém, porque eu falo que Jesus Cristo, ele é tão lindo que ele se revela através de pessoas. E você encontra a paternidade, muitas vezes, de Cristo através de pessoas. Deus levanta pessoas para ser Cristo na minha vida e na sua vida. E Deus levantou muitas pessoas para ser Cristo na minha vida. E uma delas, que eu chamo de pai, com muito carinho, pai e mãe, ele falou para mim assim, filha, qual é a história da sua mãe? Aí eu conheço um pouco, mas eu preciso conhecer mais. Ele falou, vai conhecer a história da sua mãe, para que você entenda o que se passa com ela, e você precisa liberar perdão para a perca do seu pai. Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Não o culpe. Você não sabe a razão. E aí eu fui conversar mais com a minha mãe, conheci a história, e eu percebi que eu amava minha mãe muito mais do que eu imaginava. Legal. E daquele momento em diante, nossa relação melhorou muito mais, a gente passou a se abraçar, a se beijar, dizer que se amava. E eu liberei, eu falei, não, essa pessoa que tirou a vida do meu pai, ele já tem já pagou pelos erros dele, cumpriu, sim, né, ele foi preso e tudo. E foi uma história que aprove Deus que nós vivêssemos, mas eu continuo aqui e eu vou escolher ser melhor. Então, eu escolhi ser a mulher que eu sou hoje. E eu ouvia muito que, você vai ser uma vagabunda, você vai ser uma mulher qualquer, porque você não tem pai. E eu tive pessoas em volta de mim que tiravam proveito pelo fato de eu ser uma menina sozinha, sem pai, criada por uma mulher sozinha, sem homem em casa. Então, eu enfrentei muitas batalhas, isso me machucava. Mas desse dia em diante, eu escolhi não deixar que nada disso me machucasse. Eu escolhi viver o melhor de Deus para mim. Então, me casei, tenho um marido que eu amo muito, sou casada há 22 anos, quase 23. Nós construímos uma história linda. Temos muitas dificuldades, muitas barreiras se levantam. A vida, ela traz dificuldades, o casamento nunca é perfeito, mas a gente escolhe se amar todo dia e amar aquilo que Deus nos deu, que é a nossa família. Então, foi um momento que eu superei aos 14 anos. E o nascimento da Débora, que foi a segunda filha, que eu corri um risco muito grave de vida junto com ela. E foi um momento muito marcante para mim, que eu falava, Senhor, eu não sei o que eu faço, se eu quero ir, porque ela vai ficar, se eu estou preparada para estar com o Senhor, sim, e morrer, mas ela vai ficar e eu sei que ela precisa de mim, porque é difícil. Eu fiquei num desespero total, porque naquele momento eu corria risco de vida e a minha filha também. E a única coisa que eu consegui sentir, depois de uma grande aflição, é voltar para Deus e
dizer, eu estou nas tuas mãos, a minha filha está nas tuas mãos. E onde quer que o Senhor desejar que nós estejamos, com certeza esse vai ser o melhor lugar. Amém. E aí eu descansei. E a minha filha, a segunda filha, também é linda e perfeita. Milagre de Deus. É. Tinha tudo para ser algo, uma tragédia na vida de todos os seus familiares, mas acabou. Deus é tão maravilhoso, né? Se tornou uma das páginas mais bonitas da sua vida. Defina a sua história de vida com uma palavra. Superação. Defina a sua vida, que é diferente, com uma frase. A minha vida com uma frase. Eu posso definir a minha vida com um versículo? Por favor. Melhor ainda. Não te mandei eu? Levanta e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Defina essa conversa com uma palavra. Realização. E foi uma realização do tamanho do mundo poder eternizar a sua história, seu enredo de vida aqui na Terra, que, como eu te disse anteriormente, né? Aqui eternizamos histórias e criamos memórias não só da profissional, mas da mãe, da filha, da esposa, da irmã, da tia. E foi uma honra poder ter todo o seu enredo de vida tão cheio de histórias magníficas e que ajudaram você a se tornar o que você é nos tempos atuais. Muito obrigado pela confiança de ter colocado, né, exposto tudo que você já viveu. Sei que às vezes não é fácil, mas você sentiu confiança e fico muito feliz por isso. Obrigado mais uma vez pela presença e sucesso, claro, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu agradeço demais. Você é uma pessoa ótima. Obrigado. Me senti muito à vontade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua profissão e fico muito feliz de estar aqui. Tamo junto, Luciana, foi uma honra ter você aqui. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.